Eu tenho vários projetos legais. Sempre que aparece um edital de cultura, eu os inscrevo cheio de esperança, mas eu nunca consigo ser contemplado. Será que eu nunca vou ganhar um edital? Será que esse é um jogo de cartas marcadas e eu estou perdendo meu tempo? Talvez essas frases já tenham saído da sua boca ou passado pelo seu pensamento. Vamos debater os editais de cultura? Eles estão aí, circularam muito pelo país por conta dos editais da Lei Aldir Blanc. E acredite, se é difícil com eles, é muito pior sem eles. Mas antes de seguir, eu quero te pedir para se inscrever no canal. 70% das visualizações daqui, dos conteúdos que eu publico, são de pessoas não inscritas. E se você não se inscrever, você não vai ter acesso a essas informações que eu estou postando quase que semanalmente. Vai lá, se inscreve. A gente pode pensar o formato dos editais a partir de alguns marcos legais. O artigo 215 da Constituição Brasileira garante a toda a população o pleno exercício de direitos culturais, além de apoio e valorização à criação artística. Mas o investimento público para atender esse direito, historicamente, sempre foi muito baixo. A Unesco recomenda que o Estado invista 1% do seu orçamento em cultura, e no Brasil isso nunca passou de 0,4%. E aí mora o primeiro problema, um problema que antecede aos editais. O investimento é baixo e tende a atender uma parcela muito pequena do mercado. A maior parte ficará de fora. O Brasil é o país da desigualdade, da concentração de renda, e a cultura não fica fora dessa realidade. Outro ponto importante para a gente entender por que os editais existem é o chamado princípio da impessoalidade. É mais um marco constitucional para a gente colocar aqui na discussão. Por esse princípio, o Estado precisa pautar as suas ações pela legalidade, pela impessoalidade, pela moralidade, pela publicidade e pela eficiência. Qualquer ação do Estado precisa trazer consigo alguns filtros. Então, a gente pode dizer que o edital de cultura é um filho das obrigações do Estado em preservar a sua cultura, com as obrigações que o Estado também tem em criar critérios claros de distribuição de recursos e de execução de ações. Esses princípios, o da Constituição e o da moralidade, o da impessoalidade, são da Constituição de 1988. Mas antes, o poder público brasileiro também criou mecanismos de fomento, mecanismos de incentivo à cultura, que naquela época foram importantes e deram uma contribuição muito grande para a cultura brasileira. Só que a informação sobre a existência desses mecanismos de incentivo e de apoio antigamente era restrita a um grupo pequeno de pessoas e ninguém conhecia muito bem quais eram os critérios de seleção, o que gerava um terreno fértil para favorecimentos, ora pessoais, ora políticos. Hoje em dia, a maior parte dos editais de cultura públicos são de amplo conhecimento da sociedade, que fica sabendo também sobre os critérios de seleção, conhece o nome dos avaliadores, tem período de recurso quando se acha que o resultado é injusto, e todo o resultado é publicado, é exposto. Toda essa publicidade é feita esperando uma maior fiscalização da sociedade. Sempre lembrando que você que inscreve projetos em editais de cultura também faz parte da sociedade, pode e deve acompanhar todas as etapas do processo com lupa, principalmente para averiguar se houve algum tipo de favorecimento. E o que eu chamo de favorecimento? É muito comum, por exemplo, que profissionais do mercado de produção cultural sejam chamados para chefiar autarquias que cuidam da cultura, secretarias de cultura, fundações, associações. Essas autarquias que cuidam de editais. Ora, se essa pessoa aceitou essa função, essa missão de chefiar essa autarquia, ele não pode estar envolvido em projetos que sejam contemplados por essas autarquias. Isso configura um claro conflito de interesse e uma quebra do princípio da impessoalidade. O mesmo vale para avaliadores, para pareceristas. Não dá para essas pessoas estarem compondo ficha técnica de projetos que elas próprias estão avaliando. A avaliação de projetos enviados a editais é feita por pessoas com os seus gostos, suas referências e muitas vezes com uma grande quantidade de projetos a avaliar e um tempo curto para executar essa tarefa. As próprias secretarias de cultura muitas vezes têm que lidar com o sucateamento das suas condições de trabalho e isso gera uma comunicação muito ruim com o segmento e uma sensação pior ainda quando o projeto não é aprovado.
A criação de um projeto para envio em um edital tem que ser considerada um trabalho à parte, onde você tem que deixar muito claro como seria a execução do seu projeto, quem seriam as pessoas a tocá-lo e, principalmente, quais os benefícios para a sociedade. O caminho para aprovar projetos em editais de cultura não passa necessariamente por uma fórmula. É desenvolvimento de conteúdo e linguagem. E aqui no canal tem uma playlist com quase 1 hora de conteúdo em que eu falo longamente sobre os principais itens de escrita. Essa playlist, por sinal, foi aprovada em um edital. E embora eu tenha falado aqui de princípios que vigoram no poder público, eles também costumam a ser levados em conta em oportunidades abertas por empresas privadas, só que nelas também entram na balança as suas estratégias de comunicação. Existe uma frase de Winston Churchill que diz o seguinte: a democracia é a pior forma de governo, com a exceção de todas as outras. Eu acho que o mesmo pode ser dito a respeito dos editais. E antes que você fale que eu só falo isso porque eu ganho editais, saiba que eu também perco outros tantos. Ganhar e perder é absolutamente corriqueiro dentro do trabalho de produção cultural. Mas desenvolver a escrita dos projetos antes deles acontecerem me ajuda muito quando o recurso chega. Eu sei mais ou menos o que fazer quando eu consigo o patrocínio por ter desenvolvido antes os projetos. E aí? Conta pra mim qual é a sua sensação a respeito dos editais. Como é que é a sua experiência? O que você pensa a respeito dessa discussão que a gente falou? O importante é a gente, como já falei, continuar desenvolvendo a linguagem dos nossos projetos. Até o próximo vídeo.